Gente, e aí, Renato? Sim ou não? É ilegal, imoral e engorda, mas quando é o nosso time, vale? Boa noite, Marília. Boa noite, Alicia. Boa noite, Marco Antônio. Olha, eu já respondi, né? Não, é óbvio que não. É um absurdo isso. Agora criamos o Pague Xing. Xing Pague. Xinga e paga e tudo bem, vamos em frente, né? As cenas que nós vimos depois do jogo de São Paulo foram lamentáveis. Foram lamentáveis sobre todos os aspectos. Transformar isso em grana é mais lamentável ainda. Ou seja, a partir de agora, criou-se uma jurisprudência, ainda que não seja uma jurisprudência no papel, cria-se uma jurisprudência moral. Eu agora posso xingar quem quiser, ofender, ser xenófobo, fazer o que eu quiser. No dia seguinte, eu gravo um videozinho com cara de nádegas, dizendo que não falei aquilo que falei, e depois pago uma graninha. É o fim do mundo, né? É realmente o fim do mundo. Eu acho que, no mínimo que poderia haver, era algum tipo de suspensão. Mas não, nosso futebol nem julgou, como você mesmo disse, nem foram julgados, né? Simplesmente concordaram em pagar uma graninha e tudo bem. Sobre os Mister Jorge Jesus, eu estou sempre pronto para ver e ouvir o grande Mister, recordista mundial de vitórias consecutivas. E olha, esse recorde não vai parar por aí, não, hein? Ainda vai adiante, pode ter certeza, porque o nosso bravo Al Hilal está sobrando lá no Sauditão. Outra coisa que nós vamos ter que falar mais para frente é Maracanã. Esta polêmica de que levaram o jogo do Vasco Nova Iguaçu para Volta Redonda. Eu já vou dizendo desde já que minha posição não vai ser a mais fácil, essa de, não, Maracanã de todos. De todos? Tá bom, vamos falar sobre isso lá para frente. Bodão, eu vou pedir licença para você e passar a bola para a Alicia, porque o outro lado, o lado xingado, ou um dos xingados, porque os juízes também foram bastante hostilizados, não participou desse acordão, mas participou da conversa na semana passada. Até a gente conversou aqui, Leila e Casares foram lá, chamados pelo Reinaldo Carneiro Bastos, furo da Mônica Bergamo na semana passada, para tentar apaziguar, amornar o que tinha acontecido depois do choque rei. Só que esse acordão foi costurado essa semana sem o conhecimento dela, disso eu tenho certeza. Ela não gostou. Pois é, Marília, boa noite para você, Renato, Marco Antônio, todo mundo que está aqui com a gente. Eu vim de preto hoje, né? Porque hoje sim o futebol paulista está de luto. A decisão da Federação Paulista é um escárnio, um desrespeito e cria um precedente muito perigoso. Porque vale a gente notar que não só houve xingamentos, houve intimidação da arbitragem, falas aí com ameaças do presidente do São Paulo, dizendo que isso nunca mais ia voltar a acontecer no Morumbis e tudo mais. A gente teve um crime, né? Xenofobia é crime, não é só um xingamento, não foi assim, você é feio, você é bobão. Ele cometeu um crime grave, que ele depois, naquele vídeo, diz que foi inadequado. Gente, inadequado são vários cortes de cabelo que eu já tive, aquelas calças cintura baixa que a gente usava, tem muita coisa inadequada. Xenofobia não é inadequado, né? Xenofobia é uma coisa muito grave que não pode ser simplesmente dispensada e desconsiderada com um videozinho que não tem conteúdo nenhum, né? Desculpa aqueles que possam ter se sentido ofendidos, mas vou continuar defendendo o São Paulo. E uma multa que no universo do futebol é dinheiro de pão, é trocado. 200 mil reais é trocado no futebol, né? Não é nem que a gente está falando assim, foi aplicada uma multa que realmente vai fazer o São Paulo sentir, né, a ira da Federação Paulista. Não, né? É uma multa de 200 mil reais, uma parte que os dirigentes vão pagar do bolso, dos jogadores a gente não sabe, e na prática, o que a gente sabe que de fato teria um impacto, que seria uma punição real para o São Paulo, seria uma suspensão dos seus dirigentes, né, sem falar num processo que ainda pode acontecer contra o Belmonte, e uma suspensão esportiva dos jogadores, eles ficarem fora do campeonato, possivelmente por um ato de indisciplina. Se tivessem cometido esse ato no campo, teriam sido expulsos e seriam julgados, possivelmente suspensos. Então, realmente, a mensagem que a Federação Paulista manda é que se você reclamar o suficiente, ameaçar o suficiente, né, bota-se panos quentes e, como você disse, Marília, dá uma compensada. Eu errei aqui, então deixa eu compensar esse erro ali
com um erro muito mais grave, né? Porque se o São Paulo se sentiu prejudicado pela arbitragem, bem-vindo ao clube de todos os clubes do Brasil que reclamam da arbitragem diariamente, que é péssima, péssima. Mas se toda vez que um clube se sentir prejudicado pela arbitragem, os seus dirigentes e jogadores puderem partir para cima de vestiário, cometer ofensas xenófobas, racistas, homofóbicas, misóginas e pagar 200 conto e tá tudo certo, a gente realmente cria um precedente bastante perigoso. E eu acho que o mais louco dessa história, Marília, é que assim, o Palmeiras não teve nada com isso, né? O Palmeiras não foi assim, o Abel bateu em alguém, um jogador do Palmeiras quebrou a perna de um outro jogador, não foi expulso. O Palmeiras foi supostamente beneficiado pela arbitragem, que é de responsabilidade da federação, e de repente se vê no meio desse imbróglio e vê o São Paulo sair com, né, um belo de um pano passado e um tapinha na mão que não vai fazer nem cócega no bolso desses dirigentes e dos jogadores. Eu acho que, além de tudo isso que vocês já falaram, Bodão, te colocar nesse papo, está proibida a direção do São Paulo de reclamar que o Abel apita jogo, porque agora o São Paulo apita julgamento. Então, cada um apita. Eu não estranhei, criou-se uma expectativa de punição no TJD, que eu, sinceramente, não tinha a menor esperança de que isso ia acontecer. TJD é composto por indicados dos clubes. Ali é tudo conchavo em julgamento. Isso há muitos e muitos anos. Não acontece nada de grave ali, não acontece de grave. Eles se reúnem, batem papo, falam com os dirigentes e acertaram essa pena aí. O que está acontecendo de positivo nessa coisa toda que eu vejo é o papel da imprensa. Se não fosse a imprensa cobrar, ir atrás, denunciar xenofobia, cobrar dos dirigentes, criticar, expor o problema, falar o que diz a lei, não acontecia nada. Eu até gostei do depoimento do Belmonte lá, por mais ridículo que sejam as palavras que ele escolheu, mas pelo menos foi obrigado a botar a cara e fazer um vídeo. Estou gostando disso. Como aconteceu no caso do Cuca. Teve que falar lá, se redimir, mudar a posição dele, o que é louvável, mas foi graças à imprensa, graças a vocês, sabe? Isso é positivo, pelo menos estão tendo um pouco de vergonha na cara com o que a opinião pública fala. Mas resultado mesmo ainda está longe. Punição, nem pensar, nem pensar. Entre eles se acertam. Eu vou pedir para colocar de novo as punições, para passar para o Renato. Uma outra coisa que me chamou a atenção Vamos terminar a repercussão São Paulina. Então, o Rafinha, o Wellington Rato e o Caleri, multa de 25 mil. O único que teve uma suspensão esportiva, mesmo sem julgamento, é o Belmonte, que está fora de qualquer jogo do São Paulo até o final do campeonato, seja quantos jogos o São Paulo jogar até o final do Campeonato Paulista. Esse mesmo, sem julgamento, deram uma punição da cabeça de alguém, né? Porque se não tem julgamento, como é que ele pode ficar fora das arenas por 30 dias? Decisão vai fazer uma falta enorme, inclusive, para o São Paulo, né, Maria? Exato. Vai fazer muita falta. Os outros, cada um, o diretor, o presidente, o auxiliar técnico, vão pagar a multa. Segundo o São Paulo, e essa é uma informação oficial, a multa dos jogadores, o São Paulo vai pagar, mas as dos dirigentes, cada uma vai pagar o seu. Aí eu queria entender, por que aí o CPF importa, e não é o CNPJ? E quem estava ali era o presidente do São Paulo, era o diretor de futebol do São Paulo. Não que não entre torcida, às vezes tem também em vestiário. Mas as figuras que estavam ali, elas não estavam ali no CPF, elas estavam ali no CNPJ, Renato. Mas você acha mesmo, Maria, que alguém vai coçar o próprio bolso para pagar isso? Vamos deixar de ser ingênuo. É claro que não. Isso vai sair da próxima renda do São Paulo. Na próxima renda do São Paulo vai sair lá os 200 mil, mais ou menos, dessas coisas todas, e vai pagar todo mundo. Imagina que o Belmonte vai meter a mão no bolso, ou o Casares, ou os outros ali. É o famoso me engana que eu gosto. Eu só acho o seguinte, que mesmo que coçassem o próprio bolso, o que eu não acredito que vai fazer, é pouco. É ridículo, é um péssimo exemplo, é um convite nos próximos jogos, se alguém se sentir prejudicado, se achar no direito de invadir vestiário de juiz, para falar barbaridade. É um assunto ridículo, completamente ridículo. Mas eu não acredito. Pode dizer que vai pagar. Tá bom,
Você está dizendo, ok, eu me reservo o direito de não acreditar. Eu acho que isso aí da próxima renda sai direitinho para pagar para todo mundo. Marília, na semana passada, Marília, além só um detalhezinho, Marília. Claro. Se o Palmeiras estiver mesmo indignado com a decisão, o Abel indignado, entre na justiça comum, processa o Belmonte por xenofobia. Tem que fazer isso. Da justiça esportiva não vem nada, não. Não vem nada. Se estiverem indignados para valer, o que eu não acredito muito, porque o acordão é geral, entra na justiça, faz isso. Pois é, mas, por exemplo, a justiça comum não resolve o problema, por exemplo, se esses jogadores pegassem suspensão, se eles forem decisivos no domingo, se eles forem decisivos na semifinal do campeonato. Eu entendo que também a federação quis preservar, né, os craques, os destaques do time que está classificado. Eu, esportivamente, não consigo concordar. Mas, de qualquer forma, voltando para o Palmeiras agora, Alicia, para a gente mudar o lado da confusão, lado esse que não participou das tratativas do acordão e está surpreso com o resultado dela. Na semana passada, foi acertado ali na conversa e no cafezinho que o Reinaldo falou que ele não convocou ninguém. Ele chamou para um café, para conversar e tal. Reinaldo Carneiro Basso, presidente da federação. Foi acertado um novo protocolo. Porque o Palmeiras reclamou que não tinha sala de imprensa. O São Paulo reclamou que ia dar entrevista no fim do corredor. Aí o Palmeiras não dá o camarote no meio do campo. Não sei nem se vai ter campo. O São Paulo dá o camarote melhor que tem. Então, acertaram um protocolo de boas maneiras, diplomacia, para que nos próximos jogos tudo seja feito com respeito, decoro, etc. e tal. Eu fico imaginando uma possível final, deve ser uma possível final, São Paulo e Palmeiras. Qual vai ser o decoro? Porque eu entendo que o Palmeiras nessa, ele, além do Abel, pessoa física, que foi atacado pelo Belmonte, ele também é um time que agora reboque viu o outro ser compensado por um erro de arbitragem que não mudou nada, o jogo foi 1-1. Pois é, Marília, eu acho que cria-se, de novo, um precedente perigoso e que vai depender do que acontecer dentro de campo. Porque é isso que ficou muito claro no clássico passado. Essa história de sala de imprensa, ela existe há muito tempo. Não foi a primeira vez que o Palmeiras jogou no Morumbi e o São Paulo já jogou no Allianz Parque também várias vezes. E aí, de repente, o assunto sala de coletiva vira o estopim de uma discussão, porque o São Paulo se sentiu prejudicado. Se o São Paulo tivesse vencido o jogo, o São Paulo tinha desmontado a coletiva de imprensa que já estava pronta para começar? Não tinha, é óbvio que não tinha. Isso aconteceu como retaliação naquele momento de revolta, que o São Paulo se sentiu prejudicado e quis sair descontando em todo mundo. Então, eu acho que numa possível final, o decoro vai estar delimitado, determinado pelo que acontecer dentro de campo. Se o Palmeiras se sentir muito prejudicado, ou o São Paulo, não duvido nada que haja uma reclamação, que possa haver uma discussão, especialmente num cenário em que você falou, que algum desses jogadores seja decisivo. E não precisa ser decisivo na final, pode ser decisivo nas quartas de final. Né? E o São Paulo, que obviamente não reclama do VAR na hora que o VAR lhe ajuda, né? Se não tem VAR, o São Paulo não estava nas quartas de final, que fique bem claro, que aquele pênalti não foi marcado dentro de campo, né? Foi revertido por uma ação do VAR. Então, essa coisa de reclamar da arbitragem só quando convém e só trazer à tona esses assuntos administrativos num momento de derrota, eu acho uma atitude pequena. Eu concordo que a questão da sala de imprensa é muito, né, pelo que eu entendo lá do Palmeiras, de fato não tem um espaço adequado, não tem 2 salas de imprensa adequadas, e se o São Paulo quiser usar a principal, tem que esperar o Palmeiras acabar, né? E num determinado momento não quis fazer isso. Mas, gente, isso aí não é motivo para acabar o mundo e a gente sair xingando todo mundo e ameaçando, né? Então, acho uma atitude pequena, infantil e de gente insegura, que precisa ficar ameaçando e criando fatos onde os fatos não existem. Mas tenho zero confiança que esse protocolo vai salvaguardar alguém em caso de polêmica de arbitragem ou qualquer outra situação dentro de campo que alguém se sinta injustiçado.